Bom dia para quem não me conhece, eu frequento essa casa, já nem sei, mas mais quase 30 anos, mas meu dia não é de domingo, eu venho de quarta-feira ou de quinta, então estou surpresa aí de ver muitas crianças, que eu sei que domingo é o dia das crianças, e lógico que dos adultos também, está cheio de adultos aqui. E tem alguém vindo pela primeira vez aqui hoje? Todos frequentadores? Olha, nós podemos dizer que nós já temos um crédito, porque no dia do domingo, um calor desse, nós estarmos aqui é porque realmente nós já começamos a aumentar aí o nosso crédito e diminuir os nossos débitos para estar aqui, né? Ver a questão do calor, mas enfim, estamos com o objetivo de aprender e evoluir, que eu acho que é o nosso grande alcance, a nossa grande proposta e missão, porque todos nós aqui com certeza viemos com um propósito. Eu acredito que muitos de nós já sabem quais são os seus propósitos. E como você descobre o seu propósito? Quando você começa a olhar a sua vida, refletir sobre o caminho que ela está indo, você consegue ter uma ideia do que é repetitivo, o que muitas vezes te deixa na indefinição, na indecisão, para você conseguir ver, puxa, esse é o meu desafio. Meu desafio ou de outras vidas, que eu venho com o objetivo de reduzir os meus débitos, ou como missão, ajudar aos outros. E obviamente que o nosso grande desafio é nós conosco mesmo. Eu cuido de toda a minha família, mas eu esqueço de mim, você vai ficar no débito quando você desencarnar. Isso é fato. Tem pessoas que chegam lá, né, no outro plano e se questionam, falam, nossa, eu fiz tanta coisa boa, eu ajudei minha família, eu me dediquei, eu fiz tudo pelos meus filhos, e eu estou aqui nas regiões sombrias, o umbral, grande parte de nós deve passar, e fica se questionando como, achando que era linda, maravilhosa. E aí ela vai perceber que ela só não cuidou dela, que era o principal. Ela doou e ela esqueceu dela. E nós viemos aqui com a proposta principal, é cada um conosco mesmo. Cada um cuidar de si. Primeiro, depois cuida para os outros. E ninguém dá amor para os outros que não tenha para si. Às vezes você dá para os outros e fica sem. Então, assim, é uma reflexão que nós temos que fazer constantemente, porque depois não sabe porque as coisas acontecem. E hoje, a proposta aqui é o Livro dos Espíritos, que eu adoro. Eu adoro essa questão do perguntas e respostas. Então, eu gosto de bastante, assim, ser bastante objetiva. E eu gosto de caminhar aqui com perguntas e respostas e vou. Vocês podem participar, vocês podem questionar. Eu vou fazer muita pergunta, porque dificilmente eu faço monólogo. Eu vou ficar falando e vocês vão ficar ouvindo. Não, eu não consigo fazer isso. Eu gosto de participação. Eu tenho esse desafio de quarta-feira que eu não posso falar, que é o dia da saúde. Então eu tenho que fazer meu evangelho contida, que eu não posso fazer as pessoas participarem. Mas hoje eu estou livre, leve e solta aqui, para que todos participem, tá? Então hoje o nosso capítulo é o 11, Lei da Justiça, do Amor e da Caridade. E ele começa na pergunta 873, aliás, falando da Lei da Justiça, do Amor e Caridade, ele aborda a justiça e os direitos naturais, o direito da propriedade. É lícito termos propriedade? É lícito termos bens? Será que estamos errados de ter bens, de adquirirmos as coisas? Roubo. Roubo é lícito? Por que o roubo? Amor e caridade ao próximo e o amor maternal e filial, que é o amor de mãe, ou nada por acaso que eu falei no começo. E as coisas vêm na nossa cabeça, intuitivamente, obviamente, pela ajuda dos nossos desencarnados aí, para que as coisas venham, para que eu possa ouvir e refletir, ou para que um ou outro, ou todos nós precisamos ouvir e refletir sobre aquilo. Então, a reflexão é fundamental na nossa vida, e nós temos que arrumar tempo para isso. Nem que seja tomando banho, na hora que vai deitar, em qualquer momento. Por quê? Porque senão a vida vai nos levar. E depois de reclamar da vida porque ela me levou, foram escolhas que nós criamos para cada um de nós. A vida não leva não, eu faço as minhas escolhas. E ela caminha ou não caminha conforme eu faço cada uma delas. Então, ou seja, temos isso aberto e todo mundo sabe que livre-arbítrio, livre escolha é de cada um. Não cai do céu para nós, não. Cai se nós escolhermos A ou B ou C. Está na nossa responsabilidade. Que podem ser escolhas boas, como podem ser escolhas não boas. Mas cabe a nós também voltar para o caminho, que é aquilo que nós buscamos, tá? Para melhoria, para crescimento nosso. Então ele começa aqui na pergunta 873. O sentimento de justiça está na natureza ou resulta de ideias adquiridas, né? O sentimento de justiça. Primeiro ele coloca aqui, que eu vou pular a 875, ele define o que é justiça. Alguém consegue definir para mim o que é justiça? Quem se arrisca aqui? E aqui não tem certo e errado. Aqui não tem, eu não tenho medo de falar errado. Não tem nada disso. Nós estamos aqui para aprender.
Alguém se arrisca o que é justiça? Porque existem 2 tipos de justiça. 2 tipos. Quais são os 2 tipos de justiça que existem? Né? A justiça divina e a justiça dos homens, que a gente falou uma justiça humana, uma justiça material. Né? E ele coloca aqui na pergunta 875 que a justiça consiste no respeito aos direitos de cada um. E quais são esses direitos de cada um de nós? O que nós temos direitos? E sempre lembramos dos direitos, mas esquecemos dos... Isso é ponto pacífico. Ah, tem direito, mas tá. E quais são os seus deveres também? Dever com a cidade, dever com a comunidade, dever com a família, dever como pai, mãe, enfim. Dever no contexto que você tiver inserido, né, o qual é aí, né, o seu dever ou o seu direito. E ele fala aqui, tanto na natureza, ou seja, o sentido de justiça está na natureza, já nasce conosco. Graças a Deus que nasce conosco, porque nós estamos ligados aqui ao respeito aos direitos de cada um. E todos nós temos direitos. Direitos iguais? Nós temos direitos iguais, todo mundo? Temos ou não? De maneira geral, temos direitos iguais, certo? E alguns direitos diferentes? Depende, se eu estou inserida num contexto de uma relação de locador e locatário. Temos direitos diferentes? Podemos ter, dependendo, né, quem é dono, quem é usuário, enfim. Em algumas situações das leis, dos direitos humanos, dos direitos, né, da matéria aqui, nós obviamente podemos ter direitos diferentes. Mas qual é o principal direito que todos nós temos indistintivamente? Qual é? O direito principal que nós temos. A vida, todo mundo tem direito, ou seja, não é direito de ninguém tirar a vida de qualquer pessoa, porque é um direito adquirido, dado para cada um de nós. Por isso que viver é importante, porque é um direito que nós temos e temos que usufruir desse direito. E por que viver é importante? Por que viver é importante? Vocês estão muito quietos para o meu gosto, muito quietos, por favor, vamos lá. Por que viver é importante? Porque tem coisa boa. Tem muita coisa boa para viver, não tem? Eu falo para que alguém quer ir embora? Por que nós não queremos morrer? Por quê? Porque a gente não sabe como é que vai ser lá. Isso, primeiro, o medo do desconhecido, ok? E segundo, por que nós não queremos morrer? Porque a vida é boa. Oba! Porque a vida é boa. Ai, a minha vida é um encargo, eu carrego, nossa, como é pesado, como é complicado. Mas... e as coisas boas que te acontecem? Você esqueceu? Nós esquecemos. Porque nós priorizamos assim, lembramos de tudo que é ruim. Nossa, vem facilmente. Aí você pergunta uma coisa boa, fica 5 minutos pensando. E assim, o fato de nós vivermos, o fato de nós respirarmos, o fato de nós raciocinarmos, já é uma dádiva, concorda? Quantos ainda não têm essa possibilidade? Não tem essa dádiva mesmo, eu falo que é uma dádiva. Que nos foi dado, mas com uma responsabilidade e com direitos e deveres. Direitos e deveres nessa sociedade aqui que nós vivemos, nesse mundo material que nós vivemos. Ninguém faz o que quer. Você pode até fazer o que quer com a sua escolha, mas você vai ser penalizado se você infringir alguma das leis aqui que existem. E também você vai ser, muitas vezes, você não é, de alguma forma... penalizado pelas leis, pelos direitos e leis humanas, mas você é penalizado pelas divinas. Essa que dói, esse pesa. Cuidado que essas são as mais complicadas, as mais difíceis. Por quê? Porque ela nos faz com que nós tenhamos que reencarnar milhões de vezes para poder sanar esses débitos. Simples assim. Senão nós precisaríamos... ai, Beatriz, mas você fala isso, mas eu não sei como é o mundo de lá. Alguém sabe como é o mundo de lá? Sabe, sim. Quem vai? Quem já fez atendimento espiritual? Quem já leu o livro espírita? Quem assistiu Nosso Lar? Quem assistiu uma série de coisas? Já sabe mais ou menos que lá não é fantasia. Não é fantasia. Eles buscam trazer para a nossa realidade e a nossa capacidade de entendimento como é o mundo de lá. Eu até comentei aqui na semana passada que eu fiz o evangelho aqui. Eu fui assistir uma peça espírita que eu recomendo vocês irem no Teatro Ruth Escobar, chama Os Mundos de Chico Xavier. Tá em cartaz, acho que agora saiu, volta na metade de janeiro. Gente, é muito interessante porque é
Conta, um representa, obviamente, o Chico Xavier, o outro representa o Dr. Bezerra de Menezes, né, que é o grande parceiro aí de Chico, né, nas muitas vidas. E ele conta o desencarne de Chico Xavier, que foi no dia que o Brasil ganhou a Copa do Mundo, quem se lembra. E Chico pediu sempre para Emmanuel, seu mentor, que ele desencarnasse num dia onde o Brasil estivesse em festa. Ele não queria ninguém chorando por ele, pensando nele, ele queria que todo mundo tivesse concentrado em outra coisa. E ele desencarnou justamente quando o Brasil ganhou a Copa do Mundo, que foi no ano de 2012. Eu também sempre esqueço. 2012. E aí desencarnou, e quando ele desencarnou, ele chegou lá no plano espiritual, quem ele encontrou? Dr. Bezerra de Menezes. E começa o diálogo dos dois. É muito bacana, é muito real. Eles têm uma conversa assim, muito aberta. Tanto é que o personagem que faz o Chico estava com a boina do Chico, que a família cedeu. Estava com a camisa do Chico, escrito Francisco Cândido Xavier aqui. Estava com uma outra peça aqui que era mesmo, mais uma coisa que ele estava na mão, que tinha também do Chico. E aí eles começam a conversar. E uma das coisas que eles conversam, agora contando um pedacinho, mas quem vai assistir vai, porque a conversa é gostosa. Dura o quê? 1h10, mais ou menos. O Teatro Ruth Escobar fica na Rua dos Ingleses, aqui na Bela Vista, é um lugar super tranquilo. Eu recomendo que é muito bom. E é um teatro pequeno. E ele conta, né, uma das histórias que eu falava pro Chico, nossa, o Chico era vaidoso. Quem lembra da história que o Chico é vaidoso, que o Chico usava peruca? Quem se lembra? E aí ele conta a história verdadeira da peruca, que não tinha vaidade nenhuma. Que o problema da peruca é que ele teve muitas, ele ficava até altas horas psicografando livros na casa espírita lá em Uberaba. E ele recebia muita friagem, e essa friagem ele pegou pneumonia. E foi recomendado para ele que ele cada vez mais se protegesse, que não passasse tanto frio. O que ele fez? Ele era o quê? Careca. Ele pôs peruca, porque ele sentia frio na cabeça. E aí ele colocou e todo mundo falava, nossa, Chico, como você era vaidoso. O Chico tinha um defeito, ele era vaidoso. Ele falava que não era. Ele conta uma método, não era vaidade, era que eu precisava realmente utilizar. E eles fazem isso de uma maneira muito conversa, muito falando detalhes, fala da vida de lá, fala da vida de cá, fala de tudo. Então, se vocês puderem assistir, eu recomendo, que vale a pena. Mas voltando aqui ao nosso tema, ele fala que o sentido de justiça está tanto na natureza, que vos revoltai ao pensamento de uma injustiça. Nós sabemos o que é injustiça. Nós sentimos na pele o que é uma injustiça quando fazem conosco. E eu pergunto, sentimos uma injustiça quando fazem com os outros? Nem sempre, porque nós queremos que seja bom para nós. Para o outro, se for bom, ótimo. Se não for, tô nem aí, é mais ou menos assim. E parece que o mundo está muito nesse caminho, eu não tô nem aí com os outros, eu tô aí comigo e com a minha família e com os meus queridos. Parece que só existe uma auréola em torno da família. Eu falo para você, e aí? E esses moradores de rua? E essas pessoas em situações de perda total, de mental, enfim, todas as situações que estão aí. Quem cuida? Ah, coitadinho deles. Eles fizeram por merecer. Ó, que triste realidade. Então vamos lembrar deles que eles fizeram por merecer, e também nós, quando tivermos as nossas perdas, nossas dores, também estamos tendo por merecer, porque os direitos são iguais. Da mesma forma vamos sentir também. Às vezes dói mais a nossa do que a deles, viu? Porque muitos vivem na ignorância, muitos vivem na falta de consciência, na não possibilidade de aprender, de evoluir, de se inserir em ver que o mundo não é assim tão simples. O mundo é uma rede de conexões, de relações que nos sustentam, e cada vez mais nós precisamos delas. Quem acha que vive no mundo isolado numa ilha não vive mais não. Não vive não. Nós precisamos. E o nosso desafio são as relações. Né? Ricardo, que está aqui, psicólogo, me diga, o nosso desafio são as relações. O quanto que nós lidamos com tudo isso? Que é o mais difícil, que é o dia a dia, né? A família que eu tenho, o marido que eu tenho, a esposa que eu tenho, o trabalho que eu tenho, aquilo que eu não tenho, e eu me relacionar com tudo isso e ainda ficar bem. E ele fala que o progresso moral desenvolve, sem dúvida, esse sentimento, mas nele não o dá. Não dá. Por quê? Porque uma coisa é você saber o que você tem que fazer, o que é do bem. A gente fala assim, né? Homem do bem é aquele que tem moral. E o que é moral? Tem valores que são
bons para você e são bons para os outros. Quando eu falo para os outros, não é porque todo mundo quer achar que tudo que você faz está certo. Não. É que você, de uma maneira geral, não prejudica ninguém pelos seus valores. Pelo contrário, você se aproveita disso e põe isso em prática no mundo. Então, ou seja, essa questão da moral é uma coisa que nós conquistamos o tempo inteiro desde que nascemos. Hoje se fala muito que as crianças hoje que precisam tanto de tratamento psicológico, aí falam assim, não tem que cuidar das crianças, tem que cuidar dos pais da mãe, eles que fizeram com que as crianças hoje tivessem, porque passam as suas necessidades, carências para os filhos. E olha a nossa responsabilidade aí como geradores de vida, somos aí todos, mulheres obviamente, e os homens por ser também corresponsáveis por essa criação, olha só a responsabilidade que nos é dada. E ninguém nasce com manual de instrução. Ninguém nasce. Nasce daquilo que veio do seu pai, da sua mãe, que veio do seu avô, da sua avó, que veio de geração, toda a sua descendência, para você hoje ter valores que você pode concordar ou discordar. Se você discorda, não pratique, mude. Tem pessoas que querem ser igual aos pais, tem pessoas que querem ser exatamente diferente dos pais. Que ótimo, você acha que lá não é condizente com aquilo que você pensa, que você acredita, por que não? Agora, aproveite aquilo que é de bom, que todos nós temos. Agora, tem que prestar atenção, tem que refletir para extrair tudo isso. E nós sabemos o quão é difícil mudar. O quão é difícil. E às vezes perguntamos, será que muda? Será que muda? Aí ele fala aqui, Deus colocou no coração do homem a sensação de justiça. Eis porque encontrareis frequentemente entre os homens simples e primitivos noções mais exatas de justiça. Porque ele nasceu com isso. E no caminhar dele, se ele não tem essa capacidade de educação, de conhecimento, ele muitas vezes evolui. Por quê? Porque ele adquire mais conhecimento, ele pode levar para um caminho onde ele quer ter mais, porque ele tem mais conhecimento, porque ele sabe mais, ele usa desse poder de subjugar os outros, porque ele sabe mais. Então a sabedoria, muitas vezes, ela simplesmente diminui esse homem. Enquanto que aquele que é simples, rude, não teve essa possibilidade, ele vem com aquilo nato e ele pratica. Eu me lembro quando eu era criança, eu devia ter uns 10 anos, e aquelas coisas de conflitos das idades, 10 anos, eu pensava bastante. E eu olhava assim de vez em quando para uma pessoa que trabalhava na minha casa, que me ajudava a minha mãe, que nós éramos em 4, eu falava assim, nossa, ela está sempre feliz cantando saltitante. E eu estou aqui, com as minhas questões, nem que seja nessa idade, cheia de conflitos. E parece que para ela era muito mais leve. E eu às vezes me colocava, queria estar no lugar dela. Era uma sensação tão gozada, por quê? Porque ela na simplicidade, no rústico, no primitivo, vivia melhor do que quem tem tanta sabedoria. Não negando a sabedoria e o conhecimento, pelo amor de Deus. Mas às vezes ele vira tão racional que ele sai do sentimento. E aí ele vira às vezes uma moeda de troca, porque eu tenho mais, porque eu sei mais, porque eu posso mais. E aí vem a história do poder, da ganância, enfim. Acaba virando o mais ignorante no fundo. Porque tem o conhecimento, só que leva para o seu interesse, não para o interesse geral, que acontece muito, muito. Se a justiça é uma lei natural, como ocorre que os homens a entendam de maneiras tão diferentes e que um ache justo aquilo que parece injusto a outro? Por quê? Por quê? Porque isso é uma lei natural, todo mundo. Por que as pessoas começam a entender a justiça de formas diferentes? Porque ela vai adquirindo conhecimento e as suas paixões, os seus anseios vão se misturando nisso, que ele vai achando que é justo roubar o outro, falsificar documento, fazer tudo em benefício próprio. Basta ver que nós estamos vivendo hoje. Cada dia que você descobre a possibilidade de as pessoas, a capacidade das pessoas buscarem benefício próprio na ilegalidade. Ninguém viu, é só um pouquinho. Sabe aquela pessoa, eu vi uma história essa semana, a pessoa que foi demitida de uma empresa porque gastou 53 mil reais num ano de Uber. Vocês conseguem imaginar alguém gastando 53 mil reais de Uber? A empresa não controlou e aqui a pessoa achou que tinha direito de fazer uso próprio. E depois não sabe que a vida não caminha, por que vai ser embora, mandado de uma grande instituição. Olha que loucura. Sabe aquela coisa que ninguém está vendo? Mas a lei divina está vendo. Fique atento que ela está vendo.
Ela está vendo cada centavo que nós estamos tirando de forma ilegal ou irregular. E você acha que ninguém está vendo, porque no fundo nós somos aquilo que a maioria não está vendo. Aí que está a nossa responsabilidade quando ninguém vê o que nós estamos fazendo. O que determina esses direitos, ou seja, a justiça, nós falamos que ela consiste no direito de cada um. Duas coisas, nós colocamos que é a lei humana e a lei natural. Tendo os homens feito leis apropriadas aos seus costumes e aos seus caráter. A lei muda. Tem leis que são imutáveis, como colocamos as leis divinas. Mas as leis do homem, elas podem mudar e mudam quando quiser-se e quando votar-se, né, um consenso para que aquilo mude. Vocês imaginam a lei da Idade Média, a lei dos tempos atuais? Imagina se fosse a mesma. Quanta coisa seria permitido. Cobrar imposto de todos de maneira totalmente irregular, desleal. E quanta coisa hoje mudou. Mas quanta coisa hoje existe, né? O Brasil é um dos países onde existem mais leis. Só que são as que menos cumprem. Por quê? Porque é que menos se acompanha. Né? Se vocês olharem, nós vemos quanto o nosso direito ele é, muitas vezes, incompreensível. Vai tudo no entendimento do juiz, do promotor, enfim, que muitas vezes se julga de maneira errada. Né? E vocês veem pessoas, eu conheço pessoas que foram advogados e saíram da profissão, porque desistiram e desanimaram do trabalho, porque uma coisa que está escrito lá, uma coisa que se pratica. Infelizmente, o homem muda a bel prazer nos seus interesses. E aí fica difícil. Se cada um de nós começar só a focar nos seus interesses, que vai ser do mundo, que vai ser do nosso bairro, da nossa cidade, do nosso planeta, enfim. Por quê? Porque é sempre benefício próprio. E nós estamos cansados de ver isso, hein? Nós estamos cansados de ver isso aí. Fora do direito consagrado pela lei humana, qual é a base da justiça fundada sobre a lei natural? A lei natural, qual é a base dela? Eu falei, a Beatriz falou que tem dois tipos de justiça. A justiça divina e a justiça dos homens. Qual é a base da justiça natural? Quem se arrisca aqui? Você já sabe, né? Você já sabe. Muito bem, posso falar, você já sabe. Ele é um aluno aplicado, viu, gente? Ele é um aluno que vem toda semana aqui e estuda junto conosco. Nós estudamos junto, né, Zé Carlos? O que Jesus de Cristo nos diz? Desejai para os outros o que quererias para vós mesmos. Não é o contrário, o que eu quero para mim, eu quero para o mundo. Não, é o contrário, né? É aqui, como é que ele coloca aqui? Desejai aos outros o que você quer para você. E não o que você quer para você, desejai aos outros. Negativo. Essa mudança de colocação da frase é totalmente diferente. É os outros primeiro que você quer para você. Então faça para os outros aquilo que você quer que façam com você. Resumido é isso. E aí, o que é isso? O que é isso para cada um de nós? O que é isso para cada um de nós? A pergunta. É fácil ou é difícil? Vocês são muito quietinhos, preciso vir mais de domingo aqui. Vocês são muito quietinhos, vocês não sabem o que é conversar aqui nessa sala aí com todo mundo. O que é? O que é ser? O que é ser do bem? O que é ser, a gente fala homem do bem, né? Entenda-se homem. O que é ser uma pessoa do bem? E quem foi o maior exemplo de bem? Aqui, então todo mundo já sabe. E o que Jesus fazia? Isso, ajudava as pessoas. E que mais? E tem uma frase que ele diz assim, nossa, que só gravar S, praticar S, não precisa fazer mais nada na vida, só esperar o que acontece. Amar a Deus sobre todas as coisas. E qual é a outra? o próximo como a ti mesmo. E fora da caridade? Não há salvação. Não tem salvação. Pronto. Falamos em caridade, estamos falando aqui, ó, lei da justiça, do amor e da caridade. O que é caridade, gente? Até ele define aqui o que é caridade. Vou até falar para vocês, vou até pular aqui. Qual é o verdadeiro, na 886, qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade como entendia Jesus? É dar coisa, dar esmola? Não. Também. Pode ser. Não é a principal. Muito bem. É fácil você falar assim, eu vou ficar tranquilo, eu vou lá no lar cristão, eu vou fazer uma doação para a sacola de Natal, já fiz a minha parte. Ótimo, eles agradecem, mas será que só isso? Será que eu vim aqui ajudar?
Porque o ajudar aqui, que eles falaram tanto aqui no começo, tem um aspecto bastante importante que muitos de vocês não devem se atentar. Quando é preparada essa sacola de Natal, tem as coisas materiais. Tem as coisas necessárias, água, leite, suco, tem as bolachinhas, doce, salgada, tem pasta de dente, escova, enfim, camiseta. Ok, isso é um sustento, um material extremamente importante para quem vai receber. Mas o que vai dentro disso? A nossa energia, gente. A nossa energia em fazer pelo outro. Nós não temos ideia da dimensão, que é o mais importante, é o que vai dentro dessa sacola. Que é as pessoas que vieram aqui com o intuito de fazer o bem para alguém e sem ver a quem. Ó, são 3 coisas. É total incondicionalidade. Eu dou o meu tempo, eu dei o meu... Comprei algumas coisas e trouxe, e eu dei o meu amor, porque eu vim aqui a fazer alguma coisa pelo outro. Estou dizendo aqui no exemplo de hoje, pode ser em qualquer outros exemplos. As pessoas que saem num domingo de calor e vai lá no hospital visitar alguém que está numa situação complicada. Ou vai um grupo lá visitar alguém que está precisando de passe. Ou vai numa casa de caridade, ou vai, enfim, tantas coisas dá para ser feitas. Nós estamos indo de uma forma onde é o bem pelo bem sem ver a quem. Que é bem maior que esse. E isso vem na forma de crédito que nós criamos para cada um de nós. Mas criamos o crédito sem a condição da troca, porque nós ficamos sempre na troca. Eu vou fazer isso, então eu vou receber. Eu vou fazer aquilo porque eu tenho. E se eu não recebo, eu fico revoltada. Porque, poxa, eu dei meu tempo, eu dei meu dinheiro, eu dei meu espaço e ninguém me agradeceu. Nós vivemos isso, porque nós somos criados assim. Em que nós temos que sempre receber alguma coisa em troca. Porque senão não é legal. Quantos de nós têm o desprendimento de fazer por fazer? Fazer pelo bem. Ah, pelo filho eu faço, pela família eu faço, pelos outros eu penso 200 vezes. Porque se eu dei um presente bacana, eu quero receber um presente bacana. E aí, de repente, eu não recebo e eu fico muito brava porque eu gastei meu dinheiro e a pessoa não me deu nada. Nossa, nós somos cheios disso, cheio. E nós temos que cada vez mais nos desprender disso. Porque quando nós nos desprendemos, fica sentimento, amor nosso, doado de maneira espontânea. E ele volta, tudo aquilo que nós fazemos de bem, ele volta. Absoluta certeza, gente, certeza, vocês podem gravar isso, que isso é certo. Aquilo que, né, eu falo que a lei da atração, ela atrai, né, a lei da atração atrai coisas boas. Quando eu vibro positivo, eu atraio coisas positivas. Ah, Beatriz, mas você fala isso, mas tantas vezes eu vibro positivo, de repente a primeira coisa acontece na rua, alguma coisa ruim. Poderia ter sido pior. E por que aconteceu? Porque você precisa ver, por que aconteceu? Por que aquilo aconteceu comigo? Eu tenho que falar, por que aquilo aconteceu comigo? Qual a razão daquilo? E eu tenho que parar para pensar e dizer, alguma coisa eu tenho que levar com isso. Porque nada acontece por acaso na nossa vida. Por mais que nós achamos que tem coisas por acaso. Mas por que aconteceu? O que eu tenho que tirar disso aí? E eu faço as minhas reflexões e olho, poxa vida, tem razão, eu estou fazendo a coisa errada. Eu tenho que repensar sobre isso e mudar minha conduta. Aí eu vou lá, tento uma, mais ou menos, tento 2. Tem coisa que eu tento a vida inteira e não consigo mudar. Mas eu não desisto. Não desisto porque eu sei o que é certo. Eu sei o que é direito e eu sei o que é dever. E aqui ele coloca, qual a verdadeira sentido da caridade? Ele fala benevolência para com todos, caridade e amor para com todos. E ele fala a indulgência para com as imperfeições alheias, o perdão. Eu falo aqui, é fácil perdoar alguém que fez tanto mal para nós? Quem aqui consegue? Tem que contar 7 vezes 7 e olha lá, multiplica mais. 70 vezes 7. 70 vezes 7, muito bem. E olha lá, né? 490 vezes nós estamos falando, poxa vida. Tem vezes que tem que ser 700 vezes 70. E olha lá, assim, quanto. E perdão não é assim, me desculpa, eu não vou fazer mais. A primeira rusga com o outro, tudo volta à tona. E que perdão é esse? Perdão é quando você limpa, deleta e você não lembra mais. Aí sim, eu quero saber quantos de nós deleta e nunca mais lembra disso. E vice-versa, o outro conosco também. Né? O quanto que eu me abro para receber o perdão, além de perdoar o outro. São as duas coisas aí. Então vocês veem os desafios que nós temos aí em relação à nossa proposta, ao nosso propósito de vida? Que é só esse, não tem outro. Se fosse tão fácil, nós não estaríamos aqui, não precisaríamos disso tudo. Não precisaria ouvir as coisas que nós ouvimos aqui
Toda semana, e ainda não conseguimos fazer. Mas estamos aqui, temos proposta e temos esperança de que vamos. E acho que se cada um acompanhar aqui a sua evolução, não sei quanto tempo cada um frequenta, quem frequenta aqui há mais de um ano? Há mais de um ano vem nessa casa? 2, 3, mas... Eu estou fazendo 1 ano e mês. Mas você já vinha de outra casa também, né? Não, eu vim de outra casa. Então, mas tem poucas pessoas que estão aqui. Quem está no Espiritismo há pouco tempo? Todo mundo está bastante... todo mundo há bastante tempo, mas frequenta essa casa há pouco tempo. Quem mora... Eu não vou perguntar quanto tempo, tá? Quem mora aqui perto? Quem mora aqui pertinho? A maioria do lar antigo, né? Você mora... Quem está vindo aqui dessa casa que não ia na outra? Tem poucas pessoas. Legal, bem-vindos aí. Nossa proposta é realmente expandir aí, que venham mais pessoas. Mas eu sei que Bom Filho a Casa Volta. Tem todos que frequentavam lá, a grande parte está vindo aqui. Então voltamos aqui, vamos falar um pouquinho da questão da caridade. Deixa eu focar aqui, porque o meu tempo também é pouco. O que pensar, né? O que pensar, eu falei da caridade, agora eu falo assim, a caridade, segundo Jesus, não está restrita à esmola. Ela abrange todas as relações que temos com nossos semelhantes, quer sejam inferiores, iguais ou superiores. Olha só, inferiores, iguais ou superiores. Aí você fala assim, nossa, esmola é eu olhar para o outro, eu tenho mais sabedoria, eu tenho mais conhecimento, o outro não tem, e eu trato o tanto quanto eu deveria tratar qualquer outra pessoa. Porque hoje está muito assim, né? Ele tem posse, ele é de bem, ele não tem, né, bom estado, eu vou lá, trato igual. Aí passa fulaninho na esquina, que lá pedindo, né? A coisa que hoje é o nosso desafio, acho que de vocês também, todo semáforo tem alguém com uma placa enorme dizendo, eu estou com fome, dê alguma coisa para mim. E tem pessoas que você conhece que marcam o ponto lá há muito tempo. Né? Se você passa nas mesmas vias constantemente, você encontra. E eu olho para aquelas pessoas às vezes e falo assim, nossa, que ponto que essas pessoas chegaram? Perder dignidade, perder tudo para estar numa situação dessa. É lógico que alguns se aproveitam dessa situação, da vulnerabilidade, né, do outro, né, da sua vulnerabilidade, para poder o outro tirar dinheiro. E aí vem o questionamento, né? O que fazer? Eu dou ou não dou? Eu dou ou não dou? Eu não sei se vocês vivem esses dilemas. Eu muitas vezes vivo, muitas vezes, e eu não acostumei com essa coisa de ser constante. É uma coisa que ela incomoda. Que eu duro quando ela vira coisa que você deleta já, porque está tão comum que você não dá mais bola. E eu fico muitas vezes me perguntando, né? O que eu faço numa situação dessa? E eu me volto e me lembro, né? Um dia em Florianópolis, andando por lá, estava escrito assim, várias placas. Quem dá esmola não dá futuro. E eu me vejo muitas vezes voltando e fazendo, será que é por aí? Isso, obviamente, pode estar ligado a uma criança. Você fala, não dá futuro. Acho que não dá futuro, está no sentido geral. Acho que não dá futuro para ninguém. Agora, não dá dinheiro, dá comida. Às vezes você dá comida, o cara não quer saber, a pessoa não quer saber, ela quer dinheiro. Porque ela quer comprar as coisas dela lá, enfim, né? Sem julgar aí, porque nós julgamos o tempo inteiro. E você fica muitas vezes orando, nossa, o que eu faço, o que eu não faço? Você fica numa situação, né, delicada ou não. E aí eu coloco, é de cada um. Acho que não tem um certo e errado, cada um sente em relação ao outro. Você pode não dar naquele momento para aquela pessoa, mas você pode dar de outra forma. Às vezes dando a sua atenção, né? Às vezes dando uma coisa, tem pessoas que andam no carro com coisa já para dar, apesar do outro muitas vezes reclamar e não te falar obrigado, porque não é aquilo que ele queria. Mas você fez e tudo bem, é a sua maneira de ajudar. E tudo bem. O duro é que não pode passar e ficar indiferente. Eu acho que nós temos que cuidar. Que ao ponto de ficar indiferente, nós perdemos tudo que seja esperança, dignidade nessa vida. De achar que isso é normal. Quando que uma situação normal é a quantidade de moradores de rua que tem numa cidade como São Paulo hoje. Que a cada ano aumenta muito mais. Então, é uma coisa para pensar. Ele fala aqui, olha, o que pensar da esmola, né? O homem reduzido a pedir esmola se degrada moral e fisicamente, ele se embrutece. E é verdade. Às vezes ele reage de uma maneira violenta conosco, de uma maneira bem rude, porque nós falamos não ou não damos bola. Numa sociedade baseada sobre a lei de Deus e a justiça, deve-se prover a vida do fraco sem humilhação para ele. Sabe aquela que você
desce no mesmo patamar dele e se iguala. Sabe aquela que você vai num lugar, tem um deficiente físico, que ele mal consegue andar, e você fica em cima falando com ele e ele lá embaixo. O que você faz? Você vai, você abaixa e chega no mesmo nível dele. Tem que falar de igual para igual. É nós percebermos que esses pequenos detalhes que fazem a diferença no nosso comportamento, na nossa postura. É se colocar de uma maneira tão humilde quanto. E não passar para o outro que é uma esmola, porque a sensação de esmola é muito ruim. Tá? Sem tirar o nosso análise crítica de que você sabe que às vezes ele faz isso o tempo inteiro, inúmeras vezes. Aí eu pergunto, por quê? Quem que somos nós para julgar? Porque é muito fácil o nosso julgamento, né? E quando nos julgam, nós não aceitamos? Nós não aceitamos? E ele coloca aqui, ela deve assegurar a existência daqueles que não podem trabalhar sem deixar sua vida à mercê do acaso e da boa vontade. Já colocou aqui, né? Da boa vontade. Vive lá, sabe que você dá, mas você não dá condição dele sair daquele estado. Então a pessoa, o que ela faz? Ela acostuma, ela não precisa fazer mais nada. E você não dá a oportunidade de ela rever e tomar outro caminho. Reprovais a esmola? Ele questiona aqui. Não, a esmola não é reprovável. Frequentemente é a maneira pela qual ela é feita. É a forma como você doa ou dá a esmola. Que pode ser no seu tempo, na sua atenção, pode ser no seu dinheiro, pode ser uma série de coisas. O homem de bem que compreende a caridade segundo Jesus se antecipa ao infeliz, sem esperar que ele lhe estenda a mão. Então, olha só, gente, quantas reflexões nós temos nesse pequeno bate-papo que nós estamos hoje, né, de nossa responsabilidade. A verdadeira caridade é sempre boa e benevolente. Ela está mais no gesto que no fato. É na intenção. E aí eu pergunto, e a nossa intenção? Quanto anda a nossa intenção de fazer? Um serviço feito com delicadeza duplica de valor. Se é feito com ostentação e necessidade, pode fazê-lo aceitar, mas o coração não é tocado por ele. E o objetivo nosso é dizer, nossa, que bom, eu fiz isso. E é interessante que esse sentimento de doação, de olhar para o outro, está muito na época do Natal. Aí vocês perguntam, por que na época do Natal? Por que não permeia o ano inteiro? O que vocês acham que muda nesse momento, na nossa vida, nessa época do ano? A energia melhora. Muito bom. A energia, gente. Com o nascimento, com a data, né, comemorada pelo nascimento de Jesus, há uma coordenada aí do plano espiritual, onde nós, grande parte, fica num tempo mais calmo, vamos dizer assim, muitos saem de férias, tem a parada entre Natal e Ano Novo. Então, ou seja, essa vibração toda nossa aí de correria, de desespero, enfim, de o que o tempo não dá, ela muitas vezes ela diminui. Aí eles têm a possibilidade todos esses nossos mentores, esses seres de luz vir e nos trazer essa sensação, esse refletir de outras vibrações para que nós possamos nos sintonizar com coisas maiores e melhores. Por isso que no Natal, época de Natal, o universo em si, né, nosso planeta, quem comemora Natal, obviamente agora, vive um momento energeticamente de mais calmaria. Porque eu não sei se vocês perceberam, esse ano, eu não sei, eu nunca vi um ano tão complicado, tão assim, não vou falar a palavra difícil, tão diferente como esse ano. Os anos da pandemia foram anos difíceis? Foram, mas teve muito se fechar no seu mundo, na sua casa, no seu ambiente. Então, teoricamente, nós tivemos chance de viver muito mais reflexão. E eu falo assim, muito mais calmamente? Fisicamente, sim. Mentalmente, não. Porque muitos pararam de trabalhar, ficaram preocupados com o sustento, com o trabalho que vinha. Então, mas foi uma oportunidade ímpar que aconteceu por quê? Vocês têm ideia porque a pandemia aconteceu? Vocês acham que foi uma obra do acaso? Quem acha que foi o acaso aqui? Por que aconteceu a pandemia no mundo inteiro? Não é só no Brasil. Por que no mundo inteiro? Tem a ver com justiça, com amor e com caridade. Tem a ver com os três aqui que eu estou falando. Funcionou?
Ele selecionou para quem funcionou, com certeza. Esses estão muito preparados para o que vem pela frente. Como dito aqui numa das reuniões, nós vamos ver coisas nesses próximos 20 anos que nós não imaginamos. Que vem muita transformação nesse mundo. E nós temos que estar preparados, porque senão nós vamos sucumbir sim. Como muitos sucumbiram que morreram de Covid. Muitos. Então, nós temos que nos preparar. E aí, o quanto que nós estamos investindo? Nós estamos aqui, já estamos investindo. Com certeza. Todos nós que estamos aqui nesse domingo, nós estamos investindo com certeza. Mas uma coisa é ouvir, a outra coisa é pôr em prática. E o quanto que nós estamos colocando em prática? E está claro que é isso. Está claro que nós estamos vivendo, né, passando do mundo de prova e expiação para o tão esperado mundo de regeneração. Que pode levar aí 20, 25, 30 anos, não sabemos. Mas ele está nessa fase. Então ele está fazendo o quê? Ele está lapidando os encarnados que aqui ficarão. Que aqui vão conseguir caminhar para esse mundo de regeneração. E tantos outros que não. Por quê? Porque não foram buscar essa sua evolução aí espiritual que nós falamos. Ou seja, é uma escolha. É uma livre escolha, né? Eu acho que uma das coisas mais importantes que o Espiritismo tem é o livre-arbítrio. Aí, entrando aqui para os meus finalmente, eu preciso falar da questão do amor material e filial. O amor maternal é uma virtude ou um sentimento instintivo comum aos homens e os animais? O sentimento que uma mãe tem pelo filho. É uma virtude ou um sentimento instintivo, como o dos animais? Hã? Entendi. Uma virtude, gente, uma virtude que tem amor de mãe. Eu falo que o amor de mãe não existe igual, tá para nascer. É o amor mais incondicional que possa se ter. Vamos pensar nos 99% das mães, porque tem mães que realmente não aceitam, às vezes não aceitam seus filhos, que rejeitam o seu feto, que abortam, que, enfim, não ligam. Nós estamos falando de outro caso. Esse caso é a necessidade, de repente, do seu karma de vir viver uma situação de aprendizado que ele escolhe ou não. Mas vamos falar dos 99% que são do amor de mãe. Existe amor maior que de mãe? E aí ele fala, deixa eu ver o que mais. O amor maternal é uma virtude ou um sentimento instintivo comum aos homens e animais? Ele fala, a natureza deu à mãe o amor pelos filhos no interesse de sua conservação. Falando da natureza de maneira geral. Mas entre os animais, esse amor é limitado às necessidades materiais que eles têm. E cessa quando os cuidados tornaram-se inúteis. Que eu acabei de colocar aí a questão, né, do exemplo do cachorro. Entre os homens, ele persiste por toda a vida e comporta um devotamento e uma abnegação que são da virtude. Como ela colocou da virtude. Está dentro de nós. Ela foi colocada em cada um de nós. Sobrevive mesmo à morte e segue o filho além do túmulo. Continua sendo filho. Sendo que uma hora você pode encarnar como ele sendo seu filho, você sendo filho dele, as relações mudam conforme a necessidade que nós temos. As mães que vivem dificuldade com os filhos e vice-versa, reencarnam às vezes em situações opostas para viverem o seu ajuste, para terem a possibilidade do ajuste que não tiveram naquela encarnação. Gente, nada por acaso. Quando você começa a ler, estudar, você vê as questões aí, os livros espíritas, eles explicam exatamente como as coisas fluem. Né? Nós estamos estudando um livro aí dos personagens que tem que acompanhar, porque é tanta história das tantas encarnações, que você fala assim, nossa, essa pessoa, por que aconteceu isso nessa história? Aí você vai ver todas as outras vidas para entender a que ponto aquilo aconteceu com ela, ou aquilo aconteceu com ele. Para ver que vai zerar ou ajustar os seus débitos. Ou vai elevar as suas virtudes. Aí vem como missão. Qual a missão? Muitos reencarnam, deixa eu só falar já. Muitos reencarnam por crédito, por vontade de ajudar o outro. Aí ele tem o mérito de encarnar para ajudar outras pessoas, alguém da família ou algum outro. Enquanto que a maioria vem por débito. E aí ele fala assim, quando os pais têm filhos que lhes causam desgosto, não são excusáveis por não terem para com eles a ternura que teriam em caso contrário? Olha só, né? Filho, né, se dá com a mãe, dá com o pai, e aí fica
aquela guerra, vamos dizer, e um não sente pelo outro? Olha o que ele responde, não, porque é um fardo que lhes é confiado. A sua missão é o de fazer todos os esforços para reconduzi-lo ao bem. Você foi naquela encarnação, está nessa condição para ajudar a evolução e tirar o seu débito e libertá-lo também. Mas esses desgodos são frequentemente o resultado dos maus costumes que os deixaram tomar desde o berço. Ó mãe, ó mãe. Ai, tudo por amor. Cuidado com esse amor demais aí. Amor demais não tem nada de bom. Ai, é meu. Não é meu não, é do mundo. Ninguém é de ninguém. Nós começamos com essa história porque é meu. Não é de ninguém, não é. Então, ou seja, a que ponto vai esse amor que de repente vira às vezes uma loucura, uma doença? Ele fala que não, e você é responsável por aquilo que você deixa chegar. O resultado dos maus costumes que deixaram tomar o berço. Colhe então o que semearam. Amor demais, mata. Nós sabemos que mata. Olha o ciúme está aí. Olha quantos crimes passionais, olha os feminicídios aí que estão acontecendo. Amor como posse, como amor excessivo, como ciúme, como dom, como meu. Ninguém é de ninguém, gente, por Deus. Nós somos espíritos livres aí que temos condição de ir para onde nós quisermos ir. Basta nós decidirmos e refletirmos sobre isso. Eu acho que eu deixei um domingo bem gostoso para vocês, para todos nós, de muita reflexão, né? E obviamente que esse momento, que essas semanas aí que antecedem aí, ou que seja do Natal, é um momento propício para essas tomadas de decisões de, eu falo, ressignificar a vida. Nós precisamos ressignificar a nossa vida se ela não está boa. E aí está nas nossas mãos, mais uma vez, ter a rédea da nossa mão e ver o que nós vamos fazer. Querido Jesus, queridos protetores, mentores, aqui do Lar Cristão Maria de Nazaré, agradecemos pela presença de todos aqui, encarnados e desencarnados, que nos acompanham sempre nesses trabalhos, no Evangelho, na intuição, na vibração, trazendo para todos nós a oportunidade da reflexão. Nesse nosso bate-papo de hoje, quantas questões colocadas devem ser refletidas por cada um de nós. Pensar na justiça, pensar na caridade, pensar no amor maternal, pensar no amor ao semelhante. Tudo isso é parte do nosso trabalho para sermos seres melhores. Mas sabemos o desafio, sabemos da disciplina que temos que ter para fazer pequenas mudanças. Que dirá as grandes mudanças? Mas que aqui, por essa vibração amorosa que recebemos a cada vez que aqui estamos, que ela nos fortifique nesse objetivo de acalmar nossa mente, serenar o nosso coração e nos colocar no caminho do bem, ressignificando as nossas escolhas, os nossos caminhos, tudo aquilo que sentimos que precisa ser melhorado. Os desafios são grandes, o tempo é curto, mas que é curto tempo se o nosso espírito é eterno, é infinito e vive até a eternidade. Então, vamos aproveitar para pensar, para amar, para perdoar, para sermos mais justos, para sermos mais divinos. A exemplo de Jesus, que na sua humildade e caridade trouxe o seu legado e nós temos como exemplo. Que bom que temos exemplos que entendemos, que vivenciamos, seja na história, seja nos atendimentos,
do tamanho desse amor. Agradecemos imensamente pela misericórdia divina que temos perante nossas falhas, perante nossas injustiças, mas com a certeza e a esperança de que podemos mudar. Que assim seja. Graças, Senhor Jesus.